O que você acha que existe em comum entre frutas e canivetes, hambúrgueres e luvas de plástico, refrigerantes e moedas? Tudo isso pode acabar no estômago das pessoas. E o que liga as ervilhas ao ar? Essas duas coisas podem ser encontradas em pulmões. Vamos descobrir que coisas estranhas os médicos encontraram dentro do corpo de seus pacientes. Um menino, na Índia, estava brincando em um rio e acidentalmente engoliu um pequeno peixe. Ele não entrou no estômago, mas nos pulmões. Quando o menino foi examinado em um hospital, os médicos descobriram que o peixe em seus pulmões ainda estava vivo. Os médicos conseguiram extrair a criatura nadadora e salvaram a vida do menino. Um homem de 75 anos procurou um médico e reclamou de grande desconforto na região do peito. Ele tinha certeza de que estava com uma doença grave, mas após exames e testes, os médicos descobriram que uma ervilha havia crescido em seus pulmões. Ela cresceu e, por isso, o homem estava sentindo esse grande desconforto. O fato é que uma vez ele engoliu uma ervilha e ela desceu pelo lado errado e havia boas condições nos pulmões. A ervilha começou a brotar folhas, mas os médicos conseguiram removê-la com sucesso. Essa mulher da Califórnia teve a sensação de um objeto estranho no olho e visão prejudicada. Quando ela foi ao hospital, um oftalmologista encontrou várias lentes de contato sob as pálpebras superiores. Ele as retirou, mas havia mais. Como resultado, o médico retirou 23 lentes de contato descartáveis. O médico disse que os olhos haviam perdido a sensibilidade após muitos anos de uso de lentes. A mulher não notou a falta de lentes e sempre colocava lentes novas. Isso continuou até que a pilha enorme começou a causar desconforto. Com a idade, o espaço na pálpebra superior ficou muito profundo, de modo que todas as lentes tinham espaço suficiente para caber ali. Ela teve sorte que tudo acabou bem e seus olhos voltaram ao normal. A mulher queria entrar para o livro Guinness dos Recordes. Ela pediu aos médicos que gravassem um vídeo da extração das lentes, mas acontece que esse recorde pertencia a outra mulher que morava na Grã-Bretanha. Os médicos encontraram 27 lentes de contato nos olhos dela. Um homem foi ao hospital por causa de dores estomacais. Os médicos fizeram um exame completo e não encontraram nenhum problema, exceto 40 pequenos canivetes no estômago do cara. O paciente engoliu canivetes por 2 anos. Alguns deles estavam fechados e outros completamente abertos. Os médicos removeram todos e salvaram a vida do paciente. Em seguida, ele contou o que havia acontecido. De acordo com suas palavras, ele apenas sentiu um impulso e um desejo de engolir todos aqueles canivetes. Naturalmente, os médicos perceberam que ele tinha problemas mentais. Esse problema se chama síndrome de pica, uma estranha condição humana que causa um forte desejo de comer ou engolir objetos não comestíveis. Casos dessa síndrome são bastante comuns e são conhecidos desde os tempos antigos, mas os psicólogos e médicos ainda não conseguiram determinar as causas dessa condição. Um homem de 55 anos chegou ao hospital com um problema semelhante. Havia 10 luvas de plástico presas em seu intestino. Os cirurgiões o operaram para remover os objetos estranhos. Felizmente, eles salvaram a vida do paciente. 40 canivetes, luvas de plástico, lentes nos olhos. Nada disso é tão estranho quanto os vários conjuntos de talheres que estavam no estômago dessa mulher. Na década de 70, os médicos encontraram 78 garfos e colheres no estômago da paciente. Os médicos retiraram cada item com extremo cuidado para não danificar os órgãos internos. Depois de uma operação difícil, perguntaram a ela por que havia feito aquilo. Ela respondeu que gostava de comer talheres. Aparentemente, ela também tinha a síndrome de pica. Uma jovem de 18 anos sofria frequentemente de problemas estomacais. Após cada refeição, ela ficava enjoada e perdia peso. Em apenas alguns dias, ela perdeu cerca de 20 quilos. Depois, sua condição piorou muito quando surgiram dores de estômago e inchaço. Os médicos fizeram uma tomografia computadorizada e viram uma formação estranha na parte superior do estômago. Exames mais aprofundados revelaram que a garota tinha uma bola de pelo de 4,5 kg dentro dela. Esse é o peso de 10 bolas de basquete. O cabelo não era digerido pelo suco gástrico, por isso se acumulava na barriga da menina. Isso é que é uma bola de pelo. Uma nova-iorquina procurou um dermatologista por causa de um sinal estranho na pele.
A mulher alegou que o sinal mudava constantemente. O médico examinou cuidadosamente a verruga e notou que ela não estava apenas mudando, mas também se mexendo. Acontece que se tratava de um carrapato escondido sob a pele. O dermatologista o removeu facilmente e mandou a paciente para casa. Um homem na Alemanha teve dores de cabeça por muitos anos. Depois, começou a enxergar mal com o olho direito. Por fim, ele decidiu procurar um médico e descobriu que um lápis de 10 centímetros estava preso em sua cabeça. O lápis foi parar lá durante um acidente na infância. Ele ficou cerca de 15 anos em sua cabeça, sem que o cara soubesse. Os médicos removeram com sucesso o objeto estranho da cabeça e o paciente se recuperou completamente algum tempo após a cirurgia. Uma mulher de 75 anos da Grã-Bretanha sentiu que algo não estava bem com seus pulmões. Ela foi ao médico e ele disse que ela tinha uma infecção pulmonar. A filha da mulher preferiu buscar uma segunda opinião e levou a mãe a outro médico, que revelou a causa da doença. Descobriu-se que ela havia engolido uma dentadura que ficou presa em sua garganta. Os dentes falsos foram retirados com sucesso e a mulher finalmente conseguiu respirar plenamente. Ela não sentiu falta da dentadura? Acho que isso teria sido uma pista. O relacionamento entre um homem e uma mulher pode levar a consequências inesperadas. Uma moradora da China brigou com um namorado e decidiu expressar sua raiva de uma forma incomum. Ela engoliu 20 paralelepípedos e achou que eles sairiam naturalmente. Mas as pedras ficaram presas no estômago e começaram a se chocar umas contra as outras. Naturalmente, a garota foi ao hospital, onde os médicos as removeram. Um homem no Reino Unido decidiu pedir sua namorada em casamento, mas primeiro ele foi a uma joalheria para escolher um anel. O gerente da loja lhe mostrou várias opções, e o homem escolheu um anel muito caro e bonito. O problema é que o comprador não tinha dinheiro para essa joia, então ele decidiu recorrer a um truque. Quando o vendedor se virou, o homem simplesmente pegou o anel e o engoliu. O joalheiro viu que o anel havia sumido e chamou a polícia. O homem tinha certeza de que os policiais o revistariam e não encontrariam nada, mas eles vieram com um detector de metais. Quando os policiais perceberam onde estava o anel, colocaram o cara em uma cela, esperando que o corpo devolvesse a joia naturalmente. Eu gostaria de saber o que a joalheria disse para a próxima pessoa que se interessou pelo anel. Na França, os médicos se viram diante de um caso estranho quando um homem com dor abdominal procurou ajuda. Durante o exame, os médicos descobriram que havia algo em seu estômago. A família do homem avisou aos médicos que o paciente gostava de engolir moedas. Os médicos tiraram um raio-x e notaram uma grande massa de objetos estranhos que pesava 6 quilos. É quase o peso de uma bola de boliche. Quando a operação começou, os médicos retiraram 350 moedas no valor de $650 do estômago do paciente. Mas isso não foi tudo. Os médicos removeram um colar e uma agulha do corpo dele também. Aparentemente, esse homem também tinha síndrome de pica. Às vezes, escovar os dentes pode ser uma atividade perigosa. Um homem de 55 anos engoliu acidentalmente uma escova de dentes e não fez nada. Ele viveu por 2 semanas com a escova no estômago e, quando começou a sentir desconforto, foi para o hospital. Os médicos conseguiram extrair a escova e curar o paciente. Uma mulher de 31 anos chegou ao hospital com dor de garganta. Quando os médicos a examinaram, viram uma espinha de peixe presa na glândula tireoide. De alguma forma, ela se deslocou para lá a partir do canal de deglutição. E um homem da Carolina do Norte começou a sentir fadiga e tosse crônica. Ele conviveu com essa condição por 2 anos e então decidiu ir ao hospital. Os médicos examinaram seus pulmões e encontraram um garfo de plástico lá. Quando o removeram, o homem se sentiu imediatamente melhor.